Decifrando o Passado. Comenta-se que previram as duas guerras mundiais, catástrofes naturais, a ascensão e a queda de impérios e o fim do mundo. Desde os maias ao legendário Nostradamus e aos visionários modernos, vamos conhecer profetas e videntes do passado e do presente. 4, 3, 2. Vamos descobrir as profecias mais horripilantes. There is a great purification coming. Times of dire cataclysm, death, devastation. Conheceremos um homem que superou todos. Edgar Cayce made some extraordinary predictions beyond what we could imagine. He would read the body as though he were an X-ray machine. Edgar Cayce was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Decifrando o Passado. Outros Nostradamus. Desde as culturas antigas aos dias de hoje, os mistérios do futuro têm sido buscados por muitos e vistos por poucos. A profecia tem uma história rica e polêmica. Quem é a sua figura mais conhecida? Sem dúvida, o mais famoso é Nostradamus. Conhecido como o profeta do Apocalipse devido às suas visões sombrias do futuro, Nostradamus usava astrologia e magia para enxergar através do espaço e do tempo. Em sua época, já era considerado um dos mais importantes visionários europeus. Nostradamus was a very famous person in his own time. Even before he started writing the things that made him famous, he was the court physician and astrologer to the Queen of France. Médico, astrólogo e vidente, Nostradamus era de muitas formas um homem da Renascença. Mais de 400 anos depois da sua morte, porém, ele é lembrado por seu livro As Profecias, uma coletânea de 1000 poemas visionários escritos entre 1555 e 1558. He planned 10 volumes, 1,000 predictions, of which only 942 survive. And they basically look at the profound flows and inclinations of the future. They're not written in stone. There are hundreds of prophecies that indicate alternative futures. Nostradamus' material is clearly clothed in symbology and arcane references and open to different interpretations. Muitas profecias mostraram-se precisas, em especial as que aconteceram durante a vida de Nostradamus. A mais famosa previu a morte do rei da França em um torneio e foi proferida 4 anos antes de isso acontecer. Em 1559, Henrique II enfrentou o jovem conde Montgomery em um torneio. The young lion, he will surmount the old one on the field of combat in single battle told. Ambos carregavam escudos ornados com leões. The younger lion, Count Montgomery, did not lower his jousting stick soon enough, which pierced through the golden visor of the king. He will pierce his eyes through a cage all golden. Count Montgomery, his jousting stick split into large splinters, one wounding the king in the throat, another just behind the eye, blinding him and going into his brain. The final line gives us a denouement, the epilogue to all of this. 2 wounds become 1, then dying in cruel death's cold. The king lingered for 10 agonizing days, and he finally died from peritonitis of the brain. Acredita-se que Nostradamus também previu a Revolução Francesa. Do povo escravizado, canções, cantos e exigências. No futuro, por tolos sem razão, serão tomadas como afirmações divinas. A ascensão e a queda de Napoleão. De simples soldado desejará o império. De veste curta desejará uma longa. E a subida de Hitler ao poder. A maior parte do campo de batalha ficará contra Hitler, quando o filho da Alemanha nada respeitar.
Teve também visões sombrias do novo milênio. O ano em que o grande número 7 se completar surgirá no tempo dos Jogos de Massacre, não distante da era do grande milênio, quando os mortos deixarão seus túmulos. Até agora, essa visão sombria de nossa época não se concretizou, mas Nostradamus continua a reinar como um dos maiores profetas do mundo. Why people get so convinced that Nostradamus knew what he was talking about is that once you set an interpretation on a given quatrain and you think you know the historical event that it refers to, it's really hard to see that there could have been other alternatives that would have worked just as well. Nostradamus continuou a ser um profeta polêmico, mas em Yorkshire, na Inglaterra, outra vidente estava tendo visões de imagens nítidas do que viria a acontecer. Mother Shipton was a contemporary of Nostradamus. She was born in the late 1400s and died in 1561, just about 5 years before Nostradamus. Mãe Shipton descreveu detalhadamente em versos o que ainda estava por vir. Em rimas toscas hei de proferir sobre coisas que estão por vir. Ao redor do mundo o homem vai voar com a mesma rapidez de um piscar. Debaixo da água o homem caminhará, escreverá, dormirá, conversará. Pois nos remotos dias que virão as mulheres até calças usarão. E a homens imitarão de toda maneira, inclusive aparando a cabeleira. É dito que ela também previu a Segunda Guerra Mundial e o fim do mundo que conhecemos. Em 1926, construam casas leves para vocês, pois espada e fogo varrerão a terra no clamor reverberante da guerra. Tremerá quem nesse século viver de horror com o que vai ver. Tempestades farão o mar rugir quando Gabriel nas praias surgir, e ao soprar sua trombeta o som profundo, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. Ela previu o futuro ou simplesmente o imaginou? Prophets, if they were archers, what they would do is shoot an arrow into the wall and have somebody paint a target around it. They let out this vague kind of statement that could be read multiple ways, and they rely on their hearers to put the interpretation into it that fits best for them. O fim. Malaquias está descrevendo o fim da Igreja Católica ou o fim do mundo que conhecemos. Pedro Romano, o último Papa, virá depois do atual Bento XVI? Alguns especialistas acreditam que, como seu título não tem número, eles são um só. São Malaquias, Nostradamus e Mãe Shipton previram eventos que desde então se tornaram história. Quem são os videntes de hoje e o que podem nos dizer sobre nosso destino? 8, 15, 22, 29... Robert Zoller estuda astrologia medieval, é um Nostradamus moderno. Por 30 anos tem olhado para as estrelas para decifrar o futuro e fez algumas previsões muito precisas. Os Estados Unidos terão um novo presidente e ele terá a marca de Bush, uma versão mais jovem e inexperiente da mesma casa. Há uma ameaça crescente aos cidadãos americanos, em especial na costa leste. Se os Estados Unidos não pararem de agir de modo incompetente, podem ocorrer depredações de aventureiros como Osama Bin Laden e Saddam. A época de maior perigo é setembro de 2001. É coincidência ou as estrelas de fato preveem o futuro? Number is actually the key to astrology. The sequence of integers between 1 and 9, and later the addition of 0, was seen by some of the ancients as being the basic principles whereby being became articulated into something. Astrology rests upon this kind of thinking. The signs themselves come down to number. Ninguém sabe por que funciona, mas muitas civilizações antigas também acreditavam nas estrelas. E a natureza tem as respostas para muitos mistérios da vida. The Mayans and the Hopis, as virtually all indigenous people throughout the world, were very connected to the sky. The Mayans in particular were very sophisticated in noticing the rhythms of the heavens and building elaborate calendars with great accuracy. O calendário maia foi criado para calcular as estações e também como um instrumento profético. O calendário termina abruptamente em 21 de dezembro de 2012. E a profecia maia descreve acontecimentos sombrios nessa época.
A face do Sol será extinta devido à grande tempestade. In a similar way, another Native American culture, the Hopis, have a prophecy that there would be times of great destruction, a day of great purification. Esses são os sinais de que a grande destruição chegou. O mundo tremerá. O homem branco irá guerrear com os povos em outras terras, aquelas que possuíram a primeira luz da sabedoria. O quarto mundo logo deve findar e o quinto mundo começará. The Hopi Indians, in their final warnings, are saying the world has been destroyed and reborn at least 4 times. Many native traditions say 4 times, and we're entering the 5th time. Alguns pensam que esses temas comuns nas profecias não passam de padrões da história. All prophets are predicting similar sorts of things. They're essentially talking about how history sort of repeats itself and you'll get the same sorts of things in cycle. Talvez, mas há um homem cujos talentos proféticos assombram até mesmo os céticos mais renitentes. Ele completou apenas a 8ª série, mas revelou segredos do passado desconhecidos pelos historiadores. Previu guerras, diagnosticou e curou doenças e viu mudanças em nosso planeta que só poderiam ter sido descritas por cientistas. E tudo isso dormindo. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Cayce teve a assombrosa capacidade de entrar em transe e dar às pessoas informações detalhadas a respeito de qualquer coisa que lhe perguntassem sobre o presente, o passado ou o futuro. Edgar Cayce is probably the most profoundly important clairvoyant of all time. He was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Ele previu a Segunda Guerra Mundial, as mortes de presidentes, o futuro da medicina e diagnosticou doenças enquanto dormia. 14.306 de suas leituras estão arquivadas e catalogadas na Associação para Pesquisa e Iluminação em Virginia Beach, no estado da Virgínia. É a maior coleção de material profético obtida em uma única fonte. Edgar Cayce didn't give 10, 20, 500 readings in his career. He gave 14,000. Think of a Las Vegas stage performer having to come up with a different routine twice a day, every day for 45 years. It's just not possible. Edgar Cayce gave readings about many, many different subjects. Nostradamus wasn't quite as eclectic. Mas como Nostradamus, Cayce foi muito procurado em sua vida. E como seu colega francês, também via seu dom com humildade. Both of them were men who were deeply committed to a life of compassion and service to others. Both were very interested in health and healing. Nostradamus was a physician. Edgar Cayce was an intuitive diagnostic physician of sorts. Edgar Cayce and Nostradamus both started as healers, but later became more famous as prophets. O destino surpreendente de Edgar Cayce começou em 1877, perto de Hopkinsville, uma cidadezinha de fazendeiros de fumo na área rural de Kentucky. Edgar Cayce's family was typical of middle-class American rural people at the turn of the 20th century. They made their living primarily from the production of dark tobacco, wheat and corn and livestock. They were church-going people on Sunday, a straightforward, dignified people, the men of whom were certainly given to the heavy use of tobacco and occasional strong drink. Cayce was a seriously odd child. He was not the kind of child you would wish on any 2 parents. As a child, he was surprised to discover that other children didn't have the same sort of experiences that he had. Quando menino, Edgar tinha visões quando se sentava nos bosques lendo a Bíblia. Após seu avô afogar-se no lago da fazenda, Cayce disse vê-lo nos arredores. Tinha também a estranha capacidade de decorar livros inteiros quando dormia sobre eles. Had he been born in different circumstances, not a little rural community, Edgar could very easily have been, sold as a circus act. He was completely surrounded by people who loved him, people who protected him.
Seu talento mais assombroso, que deu origem ao nome Profeta Adormecido, surgiu mais tarde, aos 20 e poucos anos. Ele trabalhava como vendedor de seguros e teve um caso grave de laringite. Sem poder falar as clearly or as accurately. It made him ill or made him upset stomach. He just said, "I'm through. I'm not doing this anymore." Em 1912, acompanhado pela esposa Gertrude e pelo filho Hugh Lynn, Casey deixou Hopkinsville e as previsões para trás e mudou-se para Selma, Alabama, onde voltou a trabalhar como fotógrafo. He continued that work until my brother dropped a match in a partially filled can of flashlight powder and burned his face terribly. And all the doctors said, well, he'll never see again, and my brother asked my father for a reading. 2 semanas depois de seguir as recomendações do pai, o olho de Hugh Lynn estava totalmente curado. Dad realized that he could help people again and that he thought that maybe that's what he ought to do. But he made it a rule that Mother would be the one who asked the questions, so nothing could happen like happened in Hopkinsville. Casey estava para descobrir novas capacidades e suas visões assombrosas iriam transformá-lo no maior profeta do século XX. Nos anos 20, a Europa ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. Mas do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos estavam se tornando uma superpotência global. Era uma época de frivolidade, diversão e mudanças rápidas. Corporations were forming, technology was on the rise, and we were changing from an earlier, simpler people to a much more complicated society. Edgar Casey represents, as do great actors or poets, an individual who speaks out of the collective need of his time and place and culture. Os clientes faziam perguntas sobre todos os assuntos. Quem procurava petróleo perguntava sobre a localização dos poços. Some of the most remarkable readings before 1923 are oil readings, geophysical readings. Edgar Casey gives almost a foot-by-foot breakdown of the geophysical conditions for a particular site. And invariably, he was right. He was dead on. Pessoas brilhantes também o procuraram. Thomas Edison received readings on the nature of electricity. Woodrow Wilson, President of the United States, who was suffering from a heart condition. We know that George Gershwin received readings. We know that Nelson Rockefeller received readings. Edgar Casey era muito eclético em seu trabalho de vidência, mas suas previsões de acontecimentos mundiais com datas e descrições nítidas do que estava por vir comprovam seus poderes proféticos. Some of the world affairs readings are absolutely scary. It was like he was reading the headlines 4 years in advance, consistently. He's under trance in 1925, asked by a client how the future of business will be, and he says, better pull your stocks out. Haverá forças adversas em 1929. Deve tomar cuidado ou se afastar dessa organização. Casey previu o início da depressão 4 anos antes de ela acontecer. Em 1931, previu o final das dificuldades que assolavam o país. Na primavera de 1933, haverá melhoras reais e definidas. The only thing we have to fear is fear itself. Of course, that's the New Deal, when we did slowly start to get out of the Depression. Casey também foi o primeiro a prever a Segunda Guerra Mundial. In 1935, Edgar Casey was giving a reading to a 29-year-old freight agent, and the individual wanted to know about affairs of an international nature. Casey predicted that there would be an alliance between the Austrians, the Germans, and the Japanese. He says in the reading, and unless there is interference from the divine, the whole world will be set on fire. In 1935, no one had any idea that any of this was about to happen. A Liga das Nações ainda era atuante e outra guerra parecia implausível.
Edgar Casey seems to have had a psychic sensitivity to the coming of World War II. There were certainly things in the news that were the clouds of this coming war, but he targeted the time in which it might begin to occur and even its end, and many of the dynamics that went on during those war years. Casey também previu as agitações sociais que ocorreriam muito depois de sua morte em 1945. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Edgar Casey's accuracy with predictions is also suggested by his statements about how mob rule could potentially happen in the United States, particularly if there weren't some social changes. Haverá uma divisão em sua própria terra. O segundo presidente não sobreviverá ao mandato. A lei das gangues. Em abril de 1945, Roosevelt morreu durante seu mandato. O assassinato de Kennedy aconteceu em novembro de 1963 e o movimento dos direitos civis crescia. That one instance points to how important it is to see that Edgar Casey was also a commentator on social affairs. He said that unless there would be a kind of leveling that would come in society, that there couldn't be one rule for those who were rich and privileged and a different rule for those that were the have-nots, that we were in for tremendous, difficult changes in our culture. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. Casey was not a Republican or a Democrat. He wasn't trying to advocate any particular political agenda, but he clearly had a moral sense about something that needed to be achieved if we were to fulfill our destiny as a nation. As visões de Casey sobre agitações civis, guerra ou medicina teriam se perdido se não fosse por Gladys Davis, uma jovem taquígrafa contratada a partir de 1923 para registrar tudo o que fosse dito em transe. She was much more than a stenographer. She really completed the work. And it's because of Gladys Davis that we have the readings today. I felt an instant attraction to this man. I just trusted him. One day during a reading, he said a string of words, so I was wondering whether I should put a dash or comma or just how to word this. And over there asleep on the couch, I mean, his eyes closed, he said, put a comma between these. After she took the reading, she then typed it up into a copy that she would send to the person who had the reading. In the interest of confidentiality, all the names of the people having readings were removed and numbers were inserted. Não fazia diferença para Casey se os clientes eram pobres ou poderosos. Não cobrava pelas respostas, mas aceitava doações. Uma decisão que afetou bastante sua família. We struggled financially, yes, all the time. My mother was frequently wondering what she was going to buy for groceries next week, because if he got 2 or 3 readings in a row and he had a little money, he'd buy a load of topsoil for the garden, or he'd buy a new fruit tree. I think my father gave these readings because he felt it helped people, and that's what he wanted to do. O sonho de Casey era abrir um hospital em que os pacientes pudessem receber os tratamentos que ele prescrevia em transe. Em 1925, ele se mudou para Virginia Beach e 3 anos depois abriu o hospital, que foi fechado em 1931 devido à depressão. After the hospital had folded and, he'd lost everything, I heard him say that was probably the saddest time of his life. Mas os tempos ruins ou bons não afetavam o dom profético de Casey. Na verdade, outro tipo de leituras havia surgido nos anos 20. Profecias tão surpreendentes que ainda ecoam e podem se transformar em história. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Casey deitou-se em um divã, colocou as mãos sobre o plexo solar e caiu em transe autoinduzido. Nesse estado, ele viajava pelo espaço e tempo, prevendo guerras, diagnosticando doenças e, em algumas de suas leituras mais intrigantes, reescrevendo a história. When we consider Edgar Casey's predictions, it's also interesting to look at some of the retrocognitive statements he made, looking back into history and making statements about things you wouldn't find in the history book.
O adormecido Casey parecia conhecer segredos do passado que apenas instrumentos tecnológicos e anos de escavação poderiam revelar. Muito antes de os pergaminhos do Mar Morto serem descobertos em 1947, Casey falou de uma antiga seita do judaísmo, os essênios, que se pensava que incluíra apenas homens. Edgar Casey spoke about the Essenes as a community that included men, women and children. Os especialistas duvidaram, mas nos anos 50, após a morte de Casey, arqueólogos acharam esqueletos de mulheres essênias perto do local dos pergaminhos do Mar Morto. With geology, there are some interesting things as well. Casey suggested that at one time the Nile River flowed in the opposite direction and actually emptied directly into the Atlantic Ocean. Nos anos 80, imagens de satélite obtidas pelo ônibus espacial revelaram vales de rios desconhecidos sob as partes mais secas do Saara. Imagens adicionais e explorações no local revelaram que o Nilo pode de fato ter fluído pelo Saara para o Atlântico. In Edgar Casey's lifetime, much of what he said about lost civilizations, ancient worlds, was regarded as science fiction. It really wasn't until this century, and literally the discovery of the Dead Sea Scrolls, that people have begun to look much harder and realistically at these readings as perhaps, well, maybe these aren't so far. Provavelmente a leitura histórica mais assombrosa de Casey esteja ligada ao mundo perdido de Atlântida. Atlantis, from Edgar Casey's perspective, was the first great Eden on the earth. It predates the Eden that we know of between the Tigris and the Euphrates, the Eden of Adam and Eve. Edgar Casey saw Atlantis as a massive continent in the middle of the Atlantic Ocean. At the time, the individuals that populated the area had a deep understanding of the forces of the universe and could actually harness some of these powers to use devices such as flying machines and crystals and so forth. Segundo as leituras, porém, os habitantes de Atlântida abusaram de seu poder sobre a natureza e Atlântida desapareceu em uma catástrofe há cerca de 10 mil anos. A profecia com data mais específica dizia que parte da Atlântida surgiria novamente em 1968. Isso não aconteceu, mas nesse ano uma estranha formação chamada de Muralha de Bimini foi descoberta nas Bahamas. Most geologists think it's beach rock. Beach rock is rock that fractures parallel to the shore. Well, this is parallel to the shore, but the end of it curves around in a kind of a J shape, so that's unusual. Ninguém reuniu provas conclusivas de que a Atlântida se encontra sob as Bahamas. Mas, segundo Casey, Bimini não é o único elo com o continente perdido. Ele disse que, antes da destruição final, os habitantes de Atlântida ocultaram registros de sua história em outros locais. One was in the Yucatan Peninsula, the other was off the right front paw of the Sphinx in Egypt. No início dos anos 90, o Dr. Robert Schock, professor de geologia da Universidade de Boston, realizou pesquisas geológicas e sísmicas na Esfinge. I was not in the business to support Edgar Casey or any other, I'll call him psychic or prophet. I really knew nothing about him other than his name. Schock e sua equipe fizeram uma descoberta surpreendente. We were able to model what was underneath the Great Sphinx. We found under and in front of the left paw of the Sphinx what I believe is a major chamber, maybe up to 25 meters below the surface. Based on its regularity, it looks like it was human carved, and not only is it definitely there, but it seems to have something in it. The way it resonated, the way it ringed, seems to indicate there's something in the chamber. Será a sala dos registros de Atlântida mencionada por Casey? Ninguém a explorou ainda e as intrigantes profecias de Casey sobre a Atlântida ainda não foram confirmadas. Alguns sugerem que o método de Casey e não seu material é que terá o efeito mais duradouro em nossa compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Na verdade, Casey sugeriu que com prática todos poderíamos fazer o que ele fazia. Não acredito que haja alguém sem a capacidade que tem. Bastaria dispor-se a deixar de lado o interesse pessoal para desenvolver essas capacidades.
Casey conseguiu descrever onde obtinha informações durante o transe. Ele disse que vinham da mente subconsciente da pessoa para quem fazia a leitura, que lia os registros akáshicos, uma fonte universal de conhecimento que contém todo o passado, o presente e o futuro possível da humanidade. Edgar Casey said, ultimately, when you view it from the highest dimension, there is no time and no space. There is no future and no past. It all is occurring in one fascinating moment of expression, but time is an illusion that has purpose. As leituras de Casey também sugerem que podemos influenciar o futuro. Outro grande profeta, Nostradamus, também pensava assim. Edgar Casey and Nostradamus both shared the belief that the future was malleable, changeable. It's also true that if you're a prophet, you're also a propagandist. You're trying to persuade, often, the future to change. Por que Casey ia querer que o futuro mudasse? Que profecias desastrosas ele fez para o novo milênio? Edgar Casey made some extraordinary and spectacular earth change predictions. Something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine. Nostradamus, os maias, os profetas e as tradições proféticas de todo o mundo alertaram para mudanças cataclísmicas que estão por ocorrer. The ancient Mayans had a sense that there would come a time, about in these times in which we're living now, that would include tremendous destruction. They speak about the day of the withered fruit and the great tempest, things that sound rather scary. Os Hopis falaram da morte de árvores e de mudanças climáticas intensas que trarão o grande dia da purificação. Nostradamus falou de mortos saindo dos túmulos. E Mãe Shipton alerta. Tempestades farão o mar rugir, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. As profecias de Casey para o novo milênio são tão terríveis quanto as de todos os profetas que o precederam. Edgar Casey made some extraordinary and spectacular earth change predictions. Probably the biggest one was that the rotational axis of the earth would change. And that's something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine if that took place literally. If the tilt axis of the earth shifted slightly, the entire mass of the earth would have to reconfigure itself. It would shift ocean basins, it would shift where valleys are, where mountains are. Algumas visões de Casey sobre o futuro são aterrorizantes. He speaks of Japan going into the ocean, inundations for southeastern United States, perhaps in a very slow way, but a permanent kind of inundation. Ele também disse que a costa leste não seria poupada. Partes da atual costa leste de Nova York, ou a própria cidade de Nova York, desaparecerão. E isso ocorrerá em outra geração. Partes do sul da Carolina e da Geórgia desaparecerão. E isso acontecerá muito antes. He also suggests that Europe would change either geologically or climatologically in the twinkling of an eye. Casey actually foresaw these as part of the shifting of the poles. He stated that the Great Lakes would flow down through the Mississippi Valley system and from there flow right into the Gulf. Casey, que nada sabia sobre placas tectônicas, disse que sinais de dentro da Terra nos alertariam da mudança dos polos. The most dramatic predictions that Edgar Casey made is that there would be the onset of major earth changes that would escalate in activity from 1958 on through 1998. From that period on, these trends, they would escalate again, then we would know that the pole shift was coming. Haverá agitações no Ártico e na Antártida que provocarão erupções vulcânicas nas áreas tórridas. Começarão em 1958 e em 1998. Volcanic activity events are increasing. Torrid zone activity has increased along with general world increase by something like 500% in the last 50 years. Casey também previu mais tempestades violentas e terremotos nesse período. Nos últimos 10 anos, os furacões no Atlântico estiveram em seu nível mais elevado.
E muitos terremotos foram detectados em todo o mundo. Em 1999, pesquisadores alemães mediram mais de 200 terremotos acima do Círculo Ártico em 7 meses. Será que Casey, Shipton, Nostradamus, os Maias e os Hopis leram o mesmo livro de profecias? People from different cultures seem to have been able to tune into a kind of universal mind. That same level that Nostradamus and Edgar Casey seem to have been able to tune into also. O mundo que conhecemos irá terminar? Some disaster with our skies, with our crops, with our rising oceans, they all can basically agree on that. They may emphasize one aspect more than others, but they all share the fact that we are entering a period of evolutionary crisis. So many different prophetic traditions have talked about times of destruction, times of dire cataclysm, death, devastation. More than anything, those predictions are a wake-up call for all of us as individuals, as a nation, as a world, to look at our relationship to the earth, to nature, and to our relationship with each other. Por mais terríveis que pareçam suas profecias sobre a Terra, Casey acreditava em viver no presente. Acreditava também, como Nostradamus e aqueles que o precederam, que podemos mudar o futuro. Em 1939, como Casey havia previsto, a Segunda Guerra Mundial irrompeu. Em 1941, os Estados Unidos entraram no conflito. Cada vez mais pessoas escreveram ou foram até ele com perguntas sobre o destino de entes queridos que lutavam no exterior. Edgar, in his own readings, was reminded to give not more than 2 a day, one in the morning and one in the afternoon, because each psychic reading was emotionally draining to a system. Well, Edgar Casey could not say no to people, and that ultimately brought his downfall, because by the summer of 1944, he was giving 7 and 8 readings a day. Em setembro de 1944, Edgar Casey estava esgotado e sofreu um derrame. Veio a falecer em 3 de janeiro de 1945 em Virginia Beach e foi sepultado em sua cidade natal, Hopkinsville, Kentucky. Do lado de fora do cemitério há uma placa de bronze em testemunho de seu trabalho, mas para muitos ele foi mais do que um grande profeta. Relegating Edgar Casey to the place of someone who simply predicted the future makes Edgar Casey an event. And in my opinion, the material is so helpful, so valuable, that it's much more a source of information that help people in the here and now. He isn't any one thing. That is, you can't stick him in a box and label it mystic. You can't stick him in a box and label him psychic. You can't stick him in a box and label him prophet. At the end of the day, Edgar Casey's readings are not about whether he was right or wrong about Egyptian or Atlantean history, or whether there even was that kind of history. I think at the end of the day, what matters is that he helps us to better understand who we are and why we're here. Atualmente, o material de Casey continua a trazer insights sobre todos os assuntos. Como todos os grandes videntes, ainda nos resta saber como o futuro irá se desenrolar.